A Rádio USP apresenta USP Analisa. Meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa. A universidade é o local de onde saem boa parte das inovações científicas e tecnológicas, tanto no Brasil quanto no mundo. Mas será que o modelo de universidade que temos em nosso país está mesmo adequado à realidade de seus estudantes e pesquisadores e ao contexto do século XXI? Para discutir essa questão, o USP Analisa desta semana recebe o professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro e ex-professor visitante do Instituto de Estudos Avançados, Luiz Bevilacqua. Professor, seja bem-vindo ao USP Analisa. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Professor, para a gente começar, a ciência e a educação sofreram transformações ao longo do último século que impactaram na universidade. Quais dessas transformações o senhor poderia citar? Bem, eu acredito que a transformação mais importante veio a partir da redução do conhecimento em grupos menores, ou melhor, a convergência do conhecimento. Isso chamou interdisciplinaridade. Quer dizer, os assuntos que foram enfrentados pela ciência, né, nesses últimos anos, né, eles necessitam muito a cooperação de várias áreas do conhecimento. Então, isso trouxe um impacto muito grande, porque as caixinhas departamentais começaram a se dissolver. Não existem mais esses muros, não é? Portanto, a universidade tem que ser repensada, inclusive, tendo em vista essa nova organização da ciência que vai reduzir muito o número de caixinhas de conhecimento. E o senhor acredita que, embora as principais inovações científicas e tecnológicas tenham saído da universidade e o ritmo dessa evolução que a gente vê hoje em dia seja bastante rápido, a própria universidade ela não se moderniza na mesma velocidade? Essa questão é delicada, porque, em primeiro lugar, dizer que as maiores ou melhores ou mais importantes inovações saíram da universidade nem sempre é verdade, né? Principalmente em países onde há plano de governo e muito investimento em projetos inovadores. Então, um exemplo, por exemplo, que é absolutamente conhecido no mundo inteiro é a NASA, né? Então, muitas das inovações que foram transferidas para o setor industrial vieram de programas da NASA, que contou com a cooperação de universidades, mas não foi só a universidade, quer dizer, foram institutos de pesquisa, projetos de governo e universidades em conjunto que desenvolveram muitas coisas, patentearam e vieram então com retorno para a universidade, né? Aqui no Brasil é mais complicado, porque as nossas indústrias elas não recorrem muito à universidade para fazer inovação de fato, né? Elas estão muito mais preocupadas com o mercado e como colocar seu produto no mercado. Se a inovação for um meio para levar isso adiante, então há uma certa cooperação, mas se não, é muito difícil. Então, várias das inovações das universidades não têm esse retorno, né, ou esse caminho para a indústria, com exceções. Principalmente quando se trata de grandes indústrias ou indústrias estatais. A Petrobras, por exemplo, ela deu margem a inovações enormes nas universidades do Brasil inteiro, porque eles financiavam projetos de interesse deles. Eles tinham um problema a resolver. Águas profundas, exploração de petróleo em águas profundas, pré-sal. Não existia solução em lugar nenhum do mundo. Então, isso deu vazão a uma cooperação muito maior, né? A Embraer também, quer dizer, foi uma empresa que recorreu muito à cooperação universitária, porque eles precisavam disso, né? E tem outras menores, como a VEG, a Embraco, Santa Catarina, a Braskem também, né? Mas a Embraer, por exemplo, com a descontinuidade, eu não sei como vai ficar, quer dizer, qual vai ser a demanda da nova Embraer, né, para a universidade. Então fica um grande ponto de interrogação aí, né? Agora, o que é importante é que hajam esses, eu queria aproveitar, né, e falar um pouco nisso, é preciso que hajam esses programas de governo, né, que solicitem o apoio da universidade para que o produto da universidade, principalmente nas áreas tecnológicas, tenha saída, senão a saída vai ser para o exterior, né? De modo que são coisas muito complicadas, não depende só da universidade, nem só da indústria,
isso tem uma participação fundamental do governo. Em relação ao modelo de universidade que a gente tem hoje aqui no Brasil, a gente pode dizer que ainda ele é semelhante ao das primeiras universidades da história? Por que a gente não se atualiza tão rapidamente assim? Eu não diria que é semelhante da história, eles tiveram, um pouco, né? Mas a origem que aproxima mais o modelo atual com modelos anteriores foi proposto por Humboldt, né? A Universidade Humboldtiana, onde a pesquisa tem um papel muito importante. Então, esse foi um traço de união que teve uma influência grande e permanece até hoje nas nossas universidades, né? Mas elas, embora elas não sejam muito semelhantes às primeiras, são mais atendendo mais a essa proposta humboldtiana, elas estão muito longe das necessidades atuais, porque tudo andou muito depressa. E a universidade, como toda instituição, não é, formada em termos de conceito de ciência e tecnologia, são muito tradicionais, então elas têm medo de mudar. Mas que há necessidade dessa mudança, porque o mundo está muito diferente, né? Inclusive com relação ao acesso ao conhecimento, né? Então, a universidade, que devia ser o lugar onde prioritariamente se aprende, continua sendo um lugar onde prioritariamente as pessoas querem ensinar. Não é isso. Todos têm que aprender. Os estudantes são capazes de aprender sozinhos com os meios de comunicação que eles têm hoje. Tem que ter um outro processo, né? Então, eu vejo que a universidade hoje ela precisa, inclusive para evitar evasão, né? Ela precisa caminhar em duas etapas, né? Uma primeira etapa que seria um bacharelado de 3 anos, para o estudante não chegar, tem que fazer 5 anos, não, 3 anos, para ter que conhecimento? Conhecimento do mundo que você vive, né? Então, a minha proposta é nós e nossa casa. O que é a nossa casa? É o mundo. É energia, matéria, problemas de uso de novos materiais, problemas de energia, meio ambiente, como é que nós vamos fazer isso? Quer dizer, essa é uma primeira área da nossa casa. E nós? Nós, filosofia e antropologia, a minha proposta é cartesiana, né? Eu penso, logo existo. Então, penso, filósofo, existo, antropólogo. Como é que se pensa, né? O que é o mundo em que a gente está vivendo? O que nós somos, né? Como é que nós podemos existir e contribuir para o mundo, né, de hoje? E antropologia, tudo isso num caráter bastante geral, né? Engloba sociologia, engloba a ciência política. Nós vivemos, sim, sabemos quem somos, mas nós vivemos em sociedade. Como é que eu vou me comportar eticamente, inclusive, na sociedade? Então, com esses 4 elementos, e depois mais as linguagens, que é matemática, artes, acho que a universidade devia ter bastante atenção a artes, né? E narrativas, matemática e computação e artes, eu acho que seriam essas as linguagens. Então, devia concentrar nisso e depois dar muita liberdade para o estudante fazer a sua escolha. Não é aquele currículo, aquelas grades curriculares, que as grades prendem os estudantes, põem eles engradeados. Não é assim, eles têm um mínimo, você está bom, 40%, 50% é obrigatório, e os outros 50%, meu filho, minha filha, escolhe o seu caminho, porque isso dá, inclusive, a capacidade do estudante ter a sua independência intelectual. As nossas universidades, elas tentam colocar os estudantes em corredores. Você tem que pensar assim, não é isso. Os estudantes têm que dizer, olha, vocês são absolutamente livres. A minha experiência no FABC foi muito essa. E os estudantes ficam mesmo desorientados. O que eu faço agora? A gente dizia, não sei. Você que tem que saber. Mas se eu errar, não tem que errar. Se você achar depois de 3 anos que não era bem aquilo que você queria, fica mais 6 meses na universidade. O que é isso na sua vida? É só ganho. E o erro faz parte do aprendizado, né, professor? Exatamente. De modo que eu vejo que isso falta muito na nossa universidade, né? Então, isso não existia certamente na universidade original, porque era tudo muito quadrado, né? Aquelas coisas que eram muito bem organizadas, tinha que pensar assim, assim, assado. Agora tem que ter muito mais liberdade, né? Então, isso nos falta. O propósito, então, da universidade para o século XXI seria muito mais o de formar cidadãos do que o de formar pessoas para o mercado de trabalho. Isso. Eu acho que é isso mesmo.
Quer dizer, a formação de cidadãos, para saber quem nós somos e aonde nós vivemos, se esse mundo vai continuar como está, se a gente se ele é sustentável como está, né? Como é que nós vivemos em sociedade, né? Como é que é o mundo exterior, como é que é o planeta Terra, como é que ele foi feito, como é que é a cosmologia, nós vamos sair desse planeta? E vamos. Então, são essas questões básicas que todos têm que saber. Então, essa formação em 3 anos, tá? Não só essa, mas outras complementares. Tem história, tem várias outras coisas, né? Depois desses 3 anos, aí ele escolhe a carreira. Quer ser engenheiro, quer ser médico, quer ser advogado, quer ir para a área de filosofia, quer ir para a pesquisa, não precisa fazer mais outra coisa dali, vai para a pesquisa, de modo que são opções diferentes. Então, esses primeiros 3 anos, né, seriam para a formação do cidadão e da oportunidade do estudante ver o que ele quer. Até porque os estudantes eles saem muito jovens, né? Muito jovens. São 17 anos, mais ou menos, em média, não é? Pouco tempo ainda para ele se entender, né, no contexto de mundo e escolher uma carreira. Eu acho que é isso mesmo. Inclusive, possivelmente, grande parte da evasão é por causa disso. Os estudantes estão lá, não gostam. Então, o que eles têm que sair? Não tem alternativa, eu vou embora. Se a universidade, não, você não está gostando de quê? Então, faz o que você quer. Né? Eu acho que reduziria tremendamente a evasão das universidades. A universidade, o senhor acha que ela está ciente da imagem que a sociedade e até mesmo o próprio estudante tem dela? Que análise o senhor faz dessa imagem que a sociedade e o estudante tem hoje da universidade? Eu acho que realmente é um ponto muito crítico. Nós fizemos, junto com uma equipe, né? Eu quero até citar o professor Naumar Almeida Filho, que é uma pessoa extraordinária, né? Ele fez a Universidade Federal do Sul da Bahia, que é um projeto muito interessante também. Então, ele foi do braço direito do professor Ari Ponsky, o Caio Dantas, o Dr. Dreyfus da matemática, né? O Eugênio Butti, enfim, o Arlindo Felipe, várias pessoas que ajudaram muito mesmo. Então, nesse projeto, no final, nós sugerimos o seguinte: a universidade no espelho. Então, a universidade precisa saber como é que os outros nos veem. E eu acho que muita gente vai ficar surpreso, né, ouvindo que vários setores universitários dizem: olha, vocês não pensem que vocês servem para muita coisa, porque eu não estou vendo isso. Então, eu acho que é preciso que a universidade se reveja, né? Eu ouvi hoje de manhã uma conferência do professor Hernandes e o papel que a USP está tendo na formação do ensino médio espetacular. Então, acho que ela vai ficar mais visível, mais reconhecida pelo que tem, né? Mas acho que deveria se fazer mais propostas, ter mais contato com o povo em geral, com a população. Então, eu acho que ela não tem essa visão, do que os outros pensam, precisava ter, e não só ter, mas como agir para melhorar a importância da universidade, quer dizer, levar a população, demonstrar a importância que a universidade tem. E, de fato, tem uma importância fundamental, né, na formação de um país. Até porque a sociedade é quem financia a universidade pública, né, professor? Exatamente. E num contexto que a gente está vivendo hoje de corte de recursos, né, eles têm que entender por que a gente está aqui. Exatamente. Né? E, aliás, com relação a isso, há hoje, né, uma atenção muito grande no sentido de dizer que a universidade gasta muito dinheiro, que a universidade devia ser paga. Né? A universidade, ela não gasta muito dinheiro, porque se o governo não gastar esses recursos com o ensino, vai ter que gastar com penitenciárias. Então, e mais ainda, então é um absurdo se pensar isso. Aí outras pessoas falam nos Estados Unidos que o ensino é pago. Na realidade, nos Estados Unidos o ensino é pago no setor universitário, né? Mas as bolsas que o governo dá estão 7% do PIB americano. Isso é 70% do PIB brasileiro. É 1 trilhão e 700 bilhões de dólares que o
os estudantes americanos estão devendo ao governo. Eu suspeito que eles não vão pagar porque não tem como. E o governo continua financiando, né, apesar de ter várias discussões, porque isso é mais importante, segundo alguns depoimentos deles, do que deixar essas pessoas sem universidade, porque não podem pagar, porque vão ir para o crime. Então, é falsa essa ideia. Se você olhar, por exemplo, o orçamento do MIT, que é uma universidade privada nos Estados Unidos, né? A universidade privada americana não tem lucro, não, são fundações. Né? É bom que se diga isso, porque senão as pessoas pensam que são negócios, não são negócios. Mas o que vem de projetos externos, portanto, de indústria, para o orçamento do MIT é só 13% a 14%. O resto tudo vem de governo ou anuidades, mas as anuidades são financiadas pelo governo, porque no final vem tudo de governo. Porque isso é importante, né? Na Europa é a mesma coisa. Na Europa, então, o governo da Alemanha, por exemplo, o governo está totalmente presente no financiamento das universidades, tanto do governo do Estado como do federal. Né? De modo que isso não é gasto, isso é investimento para o futuro. Então é preciso que essas ideias e essas análises sejam levadas à população, né? Para que elas saibam que isso é importante. E também, como eu dizia anteriormente, a universidade tem que sair de si mesma, tem que ir à sociedade e dizer, eu existo, vejam, né? Como eu sou bela. Ainda voltando um pouquinho em relação ao contexto da graduação, professor, no ano passado, os representantes do Ministério da Educação mostraram em uma audiência da Comissão de Educação do Senado Federal que a evasão de alunos em cursos de graduação está próxima de 30%, que é um índice bastante preocupante. Na sua avaliação, o senhor já comentou um pouquinho a respeito disso, mas que características do modelo de universidade que a gente tem hoje contribuem para essa evasão? Veja o seguinte, eu acho que aí são vários fatores que convergem para isso. Em primeiro lugar, eu diria que a maioria dos estudantes que vão para a universidade eles querem um diploma para poder ter um emprego. Se você não tem essa perspectiva, eu vou ter o diploma e não vou ter emprego, se eu tenho uma oferta de emprego mais imediata, eu saio, porque não é propriamente a formação de cidadão que eu estou recebendo, estou sendo treinado para uma profissão, engenharia, medicina ou mesmo nas ciências sociais, o direito, etc. Se eu não tenho essa perspectiva e eu sou atolado com não sei quantos créditos por semana, que é um absurdo também, vou embora. Se eu tenho perspectiva de emprego, depois eu quero apostar nisso, eu continuo. Né? Quer dizer, são barreiras que são colocadas que não estão afinadas com o propósito ou a expectativa dos estudantes. Esse é um ponto. Segundo, se tivesse essas duas etapas, faz uma graduação, um bacharelado de 3 anos, e depois, se você acha que tem chance de ter emprego, aí você sai com o título, sai com o bacharelado, não é evasão, é opção do estudante, né? Se quiser ir para adiante com perspectiva de outro emprego, então você completa 5 ou 6 anos ou o que for, né? Então eu acho que essa organização da universidade favorece o que se chama de evasão. A gente não pode ser simplesmente evasão. Por que evasão? Qual é a expectativa que não foi realizada, né? Então, a gente tem que trabalhar para satisfazer as barreiras dessas expectativas que não foram realizadas, né? Não é simplesmente contabilizar isso como evasão. Evasão porque a universidade não está atendendo à demanda do mundo atual, né? Então, por isso é que eu acho que também é importante a reforma universitária. Eu tenho certeza que vai reduzir o número de evasão. E a USP, a gente sabe que ela tem uma posição de destaque em rankings internacionais quando comparada a outras universidades brasileiras e até mesmo da América Latina. De que forma o senhor acha que ela poderia contribuir para repensar o ensino superior no Brasil? Essa é uma questão essencial, porque veja o seguinte, o mundo está se globalizando, né? Então, a nova perspectiva, digamos, nas relações internacionais, né? Não é mais a questão, ou não é tanto a questão industrial, não é mais a revolução industrial em marcha, é a revolução cultural em marcha. As universidades europeias e americanas chegaram a um limite e disseram, olha, nós estamos atendendo 100% da nossa demanda. Onde é que existe demanda no mundo? Porque é caro, a universidade é cara. Hemisfério Sul, no Brasil e África. Então eles vêm.
Brasil, na América Latina, não só Brasil. Então eles vêm. Não adianta ficar com raiva, eles estão no papel deles. Se fosse o inverso, o Brasil estaria fazendo a mesma coisa. O que nós temos que ver é o seguinte: é bom aproveitar essa cooperação, é bom desde que nós mantenhamos a nossa independência, né? O que a USP pode fazer? Em primeiro lugar, fazer uma rede nacional de universidade. Nós cooperamos muito com o Hemisfério Norte, Estados Unidos, Canadá, Europa, e entre nós, zero. Então, não é possível um país que já está dividido para ser ocupado, entre aspas, né? É muito fácil. Então, a USP, que é a universidade, digamos, mais bem classificada, é a melhor universidade em vários aspectos do Brasil, tem que liderar esse movimento, né? Vamos fazer uma rede de universidades brasileiras para a gente cooperar, porque além da gente não cooperar, nós dificultamos. Você sabe que se um aluno, por exemplo, da UFRJ, fizer até o 3º ano ou 4º ano de engenharia, aí se transfere para a USP, ele praticamente tem que fazer o curso todo, porque ele não reconhece as disciplinas, e vice-versa. Se formar até o 3º, 4º ano na USP, quiser para a UFRJ, eles não vão reconhecer. Quer dizer, isto é de uma loucura que não tem tamanho. Quer dizer, a gente não reconhece as nossas próprias ementas, que são exatamente iguais ou muito semelhantes. Uma outra diferença no sílabus não vai fazer a diferença no conhecimento. Então, se a gente não sabe cooperar entre a gente, se a gente, inclusive, dificulta essa cooperação, nós vamos ser, digamos, engolidos, né, pelas universidades boas, que são consórcios bons. A Europa está fazendo consórcios de universidades, né? Quer dizer, e com recurso do projeto Erasmus, muito dinheiro, são consórcios internacionais, e estão abertos para o mundo inteiro. De modo que eu acho que nós precisamos, a USP podia e deveria liderar esse movimento de unidade, união nacional, fazer, não é para serem todas iguais, não, mas para conversar entre elas, promover trocas de professores, de estudantes, ter mais movimento, né, entre corpo docente e discente das nossas universidades. E até mesmo da América Latina, né, professor, já que ela ocupa uma posição de destaque, com certeza, né? Com certeza. Mas isso é que eu digo, se a gente não consegue fazer aqui dentro, então... Que dirá da América Latina, né? E que avaliação o senhor faz do novo modelo de pós-graduação que a USP propôs recentemente à CAPES, que reduz o mestrado em 1 ano e o torna uma etapa do doutorado? Eu vou falar em duas etapas. Primeiro, isso está muito no nosso documento, viu? Esse a USP, uma agenda para o futuro, em que recomenda que a USP, não só a USP, mas as universidades paulistas, que têm um prestígio muito grande, muito forte, bom, no caso era mais a USP, mas como líder, talvez, né? Ali no relatório realmente está a recomendação para a USP, vá mais ao poder legislativo e executivo, não fique enterrada dentro dos mesmos, para dizer, olha, da nossa experiência, isso funciona, isso não funciona. Entende? Quer dizer, tem que tomar essa iniciativa. Eu fico muito feliz de que o professor Varran tenha, né, tomado essa iniciativa, e parece que tem tomado outras junto aos governos, né, ao Ministério da Educação, ao governo estadual, porque é preciso que a universidade também coopere e vá a essas instâncias, né, para poder ter influência nos projetos de governo, né, que sejam realistas, né, porque é o mundo que a gente vive. Com relação especificamente à proposta, eu acho que, enfim, não é má, mas eu tenho outra ideia. Eu acho que não se deve exigir mestrado para o doutorado. Eu acho que os estudantes que quiserem enfrentar o doutorado direto, enfrentam. Até porque já existe essa opção, né, professor, doutorado direto em algumas instituições. Exatamente. Então, estimular mais isso. Fazer doutorado direto. Por quê? Por que essa mania que a gente tem? Não, eu tenho que dizer o que o estudante faz. Deixa que eles decidam a sua vida. Isso tem muito a ver com a nova concepção de ensino, né, professor? Também. Do professor mais como um tutor, isso, né, do exatamente, que como alguém detentor do conhecimento. Exatamente. Então, eu acho que é mudança de atitude também, né? Agora, a universidade resiste muito, quer dizer, o corpo docente, principalmente os certos grupos de corpo docente, né, são muito resistentes a essas mudanças, né, porque sempre foi assim, mas hoje não é assim, hoje o mundo mudou, né? Então, enfim, eu tenho, sei lá,
a expectativa de que a gente possa, e a USP possa fazer essa mudança, nem que seja num campus ou numa seção mais menor, não é? Para testar esse novo modelo, porque senão nós não vamos resistir. Do mesmo modo que a Revolução Industrial nos tomou, né, toda a iniciativa de projetos, né, de desenvolvimento, né, por culpa nossa, né, assim também a Revolução Cultural pode nos levar a essa condição de subsidiários. Nós vamos simplesmente transferir o conhecimento que os outros nos passam. E o senhor comentou um pouquinho agora durante a entrevista, né? O senhor coordena, né, um grupo de pesquisadores no Instituto de Estudos Avançados que se propõe a analisar propostas para adequar a USP aos principais desafios do nosso século. O senhor até citou alguns resultados, né, desse grupo. E vocês publicaram, como o senhor comentou no ano passado, o documento Propostas de Agenda para o Futuro, que é fruto de uma pesquisa que durou 1 ano. Quais os principais pontos que vocês levantaram nessa pesquisa e quais as sugestões que vocês apresentaram? O senhor já mencionou algumas, mas o que mais a gente poderia citar? Bom, na verdade foram 2 anos, né? 2 anos. 2 anos. Bom, além dessa mudança curricular, isso aí é um dos pontos mais importantes da proposta. Há um outro que eu considero muito crítico também, é um Instituto de Inteligência Artificial e aprendizado de máquinas, mas esse instituto muito focalizado em informática, né, toda a parte de informática, que ele não congregue apenas técnicos de informática, matemáticos, né, engenheiros de computação, mas também psicólogos, pessoal de neurociências, educadores, né, pessoal de filosofia, porque essa não é apenas a máquina que as pessoas acham que vão pensar. Eu acho que não, mas enfim, as máquinas que vão decidir vão ser melhores que os humanos. Eu acho que aí depende da gente saber o que é ser humano e o que não é humano. Então, como essa nova tecnologia que está aí, vai avançar sem dúvida, vai afetar o próprio ser humano, o próprio projeto de aprendizado. Né? Como é que uma criança que passa hoje, né, horas fazendo joguinhos, né, no seu telefone, no seu celular, né, vai pensar no futuro? Como é que ela vai agir? Ela vai ter independência intelectual ou ela vai precisar de uma bengala? Isso vai ser uma bengala ou não vai ser? Quer dizer, todo esse processo de cognição, como é que a gente aprende? Como é que funciona o cérebro? Né? Isso aí é uma dúvida, né, que existe ainda, porque é bastante complexo. Então, seria um instituto desse gênero. Outro ponto que nós destacamos também, que nós já falamos, foi a USP para a sociedade. Né? Como é que ela se projeta para dizer para a sociedade o que ela faz. Né? E o outro é começar a agir também como polo atrator de estudantes de fora, porque os outros, todo mundo quer ir para sei lá, para a Europa, Estados Unidos. Se a USP abrisse curso, nem que fosse um curso de verão, né? No nosso junho, julho, agosto, que é férias no hemisfério norte, cursos interessantes para estudantes estrangeiros. Certamente, se a gente fosse abrir um curso aqui de tecnologia automotiva, ninguém vinha, porque eles têm. Mas se a gente abrir um curso sobre a Amazônia, o que é a vegetação da Amazônia? Quais são os medicamentos que podem ser feitos na Amazônia? Quais são as riquezas minerais do Brasil? O que é a energia solar? O Brasil é o país do mundo que recebe maior quantidade de sol durante o ano. Então, a energia solar para nós devia ser fundamental. Quer dizer, tomar esses pontos. O que é o pré-sal? Como é que é a extração de óleo no pré-sal? Essas partes tecnológicas também, que são muito propriedades nossas, né, do próprio país. Então, abrir esses cursos para as pessoas virem de fora, para começarem a conhecer o país, né, a ter mais ação nesse sentido. Né? Então, esse é um outro ponto. O outro é esse, da USP mais para fora, para ações de governo. Né? O outro foi sobre os rankings. É gozado, o pessoal não gostou muito desse quando nós fizemos a apresentação. Eu não estou dizendo para a USP fazer os rankings, mas ela tem que saber como é que são feitos esses rankings. Você não entra num jogo, você não entra num campo de futebol sem saber as regras. E se as regras dizem você não pode passar de campo para lá, eu disse, não, eu não vou jogar, porque eu tenho que passar para outro campo também. Então é preciso que ela analise isso.
Porque hoje mesmo, nessa palestra que eu fiz, existem vários tipos de rankings, né? E um que é da Leiden Ranking Association, que é na Holanda. Nesse ranking, a USP está em 8º lugar no mundo. E ninguém cita isso. Eu acho que nós temos uma perversa atitude de sempre pegar o que é pior para a gente. Qual é que é o ranking? Você vai procurar onde é que a USP está em último lugar. Então esse que a gente vai apresentar. Ele está em 8º lugar nesse slide. Quais são os critérios dele? Como é que eles analisam isso? Tem outro que ela está em 70º lugar. Também já é muito maior do que o 200, né? Então, ela tem que olhar isso, sabe? Não é olhar onde está o pior e isso ser apresentado. Está errado. Nós temos que confiar mais na gente. A USP, eu acho que devia olhar como é que são feitos esses rankings e dizer, olha, esse ranking... Olha, eu vou dizer uma coisa. Se a USP contratar 2 prêmios Nobel, dá um dinheirão para eles ficarem fazendo alguma coisa, ela sobe para o lugar 180, por aí. O que isso significa como universidade, né? E o que isso vai refletir na sociedade também, né, professor? Então é preciso que isso aconteça. Eu sei que as universidades europeias, algumas pelo menos, estão doidas atrás de contratação de prêmio Nobel para subir no ranking. Mas isso não é, de fato, o grande objetivo, né? Agora, se forem usar isso para distribuição de recursos, então é muito mais grave ainda, né? Bacana, professor. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao final. Hoje eu conversei com o professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, também ex-professor visitante do Instituto de Estudos Avançados, Luiz Bevilacqua, e a gente falou um pouco a respeito da universidade, né, no século XXI, né, o futuro da universidade, essa necessidade da gente colocar, da universidade se ver no espelho, né, professor, isso. Né, para se entender e também dar um retorno para a sociedade. Professor, muito obrigada pela presença do senhor hoje aqui com a gente. Eu que agradeço, foi muito prazer de estar aqui, né? Estarei sempre à disposição. O programa de hoje fica por aqui, até a próxima semana. Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone. Apresentação, Thaís Cardoso.